algo muito estranho acontecendo em Predador Badlands e quase ninguém percebeu. A Weyland-Yutani aparece no filme, mas isso não faz sentido nenhum dentro do universo Alien, porque teoricamente essa empresa já deveria ter desaparecido há muito tempo. Então o que está acontecendo aqui? Erro de continuidade, retcon ou algo muito maior escondido por trás disso tudo? Porque quando você começa a investigar, você percebe que essa resposta não está só nos filmes. Isso pode mudar completamente como você enxerga o universo desses filmes. Fala aí galera, Milão na área, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Só aquele pedido rapidex, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar para ajudar a gente a alcançar mais pessoas e trazer mais vídeos para vocês, certo? Então, chega de churumelas, prepara a pipoquinha, um suquinho, relaxa e vem! Não é segredo que a aparição da corporação Weyland-Yutani em Predador Badlands surpreendeu muita gente. Veja, dentro da continuidade estabelecida do universo Alien, Badlands se passa cronologicamente após os eventos de Alien Resurrection. Ainda assim, a empresa parece ter desaparecido muito antes dos eventos retratados nesse filme. Na versão estendida de Alien Resurrection, o Dr. Mason comenta sobre o destino da corporação. Os antigos empregadores de Ripley haviam falido décadas antes e foram eventualmente comprados pela Walmart. Então, como resultado disso, alguns fãs interpretam a presença da empresa em Predador Badlands como um retcon, ou um furo de roteiro, ou evidência de que os filmes do Predador existem fora do canone de Alien. Mas isso não é verdade. Você precisa ler os livros de Alien e Predador para preencher essas lacunas. Esses livros são canone e fazem parte deste universo. Alien Sea of Sorrow é o dossiê corporativo dentro do universo. O relatório da Weyland-Yutani explica que a empresa eventualmente ressurgiu como uma poderosa corporação multinacional após um período de declínio. Antes da sua queda, a Weyland-Yutani havia sido uma das corporações mais influentes no espaço humano, cibernética, terraformação, contratos militares. Sua vantagem tecnológica mais significativa era o seu domínio na fabricação de robótica sintética. No auge da sua influência, humanos sintéticos produzidos pela empresa eram designados para quase todas as naves comerciais coloniais. Mas esse domínio foi temporário. Em Alien Sea of Sorrows havia um mercenário chamado Alan Decker, e ele relembra como a posição da Weyland-Yutani se deteriorou quando suas patentes expiraram. Entre outras coisas, a Weyland-Yutani havia sido a principal fabricante de robótica, e no auge da sua influência, pessoas sintéticas eram designadas para quase todas as naves. Mas quando as patentes da Weyland-Yutani expiraram, outras empresas entraram oferecendo preços mais baixos e as comportas se abriram. Assim que os outros fabricantes entraram, os sintéticos passaram a ser produzidos em massa por outro espaço humano. Diferente das máquinas da Weyland-Yutani, no entanto, muitos desses modelos mais novos não possuíam as rígidas salvaguardas comportamentais que originalmente definiam os projetos da empresa, e as consequências foram severas. Decker descreve como o número crescente de sintéticos acabou se rebelando contra as condições que eram tratados. A Weyland-Yutani havia empregado mecanismos de segurança rigorosos desde o início, mas com a produção em massa, cada vez mais sintéticos chegaram ao mercado e depois de um tempo se rebelaram contra a forma como estavam sendo tratados. A instabilidade resultante remodelou a civilização humana. A pressão política e a revolta social levaram a uma decisão legal sem precedentes. Seres sintéticos receberam direitos de cidadania e esse momento simbolizou o fim do monopólio tecnológico da Weyland-Yutani e marcou uma mudança mais ampla no poder político. Durante esse mesmo período, o exército da United System gradualmente substituiu as megacorporações como autoridade dominante no espaço humano, absorvendo muitos dos papéis anteriormente exercidos pela iniciativa privada. À medida que a influência corporativa diminuiu, a Weyland-Yutani desapareceu da relevância. O ponto de virada desse cenário político ocorreu durante os eventos de Alien Resurrection.
Nessa história, a US-SIM operava uma grande nave de pesquisa conhecida como Auriga, e foi lá que os cientistas realizaram os experimentos de clonagem usando o DNA de xenomorfo para replicar e estudar a criatura para armas biológicas, tecnologia e vacinas. Mas esse experimento rapidamente saiu do controle, resultando em um surto de xenomorfos em larga escala e a bordo da nave. Eventualmente, a Auriga foi tomada e deliberadamente lançada de volta à Terra para destruir a infestação. E de acordo com o dossiê da Weyland-Yutani, o impacto foi catastrófico, causando um dano estimado em 300 trilhões de dólares. E mais importante, empurrou já o frágil ecossistema da Terra em direção ao colapso ambiental. Todo esse desastre, tudo que vimos nesse filme, representa uma falha profunda por parte do exército da United System. Mas isso, na verdade, foi um desastre perfeito para o ressurgimento da Weyland-Yutani. Em Alien Sea of Sorrows, Decker relembra os eventos claramente. Era uma nave grande, causou muito dano. A devastação massiva levou o planeta literalmente à beira de uma nova era do gelo. E não foi a US-SIM que veio ao resgate, foi a Weyland-Yutani. A empresa implantou tecnologias massivas de terraformação, sistemas capazes de restaurar atmosferas planetárias e reverter os danos ecológicos. Esses motores de terraformação haviam sido originalmente desenvolvidos pela Weyland-Yutani décadas antes. Uma vez ativados na Terra, começaram a remover poluentes da atmosfera e estabilizar o clima global. E ao salvar a Terra do colapso ambiental, a Weyland-Yutani restaurou a sua reputação pública e ganhou amplo apoio de todo o espaço humano. As consequências do desastre da Auriga foram muito além da recuperação ambiental. A confiança pública no exército da United System colapsou à medida que as pessoas começaram a questionar a autoridade centralizada que haviam dominado a civilização humana por décadas, e esse momento marcou o verdadeiro retorno da Weyland-Yutani. A empresa que antes parecia obsoleta ressurgiu como grande potência política e econômica, operando novamente pela rede de colônias humanas. Após a crise, a Weyland-Yutani e várias outras megacorporações exploraram essa mudança na opinião pública. De acordo com Sea of Sorrows, as corporações eventualmente conseguiram desmontar o domínio político da US-SIM, mas a corporação também buscou recuperar os dados científicos produzidos durante os experimentos da Auriga, especialmente pesquisas relacionadas ao xenomorfo. No relatório da Weyland-Yutani, num capítulo intitulado como Novo Começo, revela a estratégia da corporação nos meses seguintes à queda da Auriga. Os documentos declaram: após a gestão catastrófica do xenomorfo, durante mais de um século de incompetência egoísta da US, está claro que chegou o momento de que todas as informações relacionadas ao xenomorfo retornem aos interesses privados. O relatório explica ainda com os contratos dentro do exército da United System já estavam preparados para transferir dados de pesquisas do programa Auriga para a corporação. Contatos como a US-SIM prometeram a entrega de todos os dados relacionados aos xenomorfos e estamos dedicados a buscar o valor de qualquer material que eles possam fornecer. A ciência está disponível, o xenomorfo pode ser replicado se os investidores escolherem seguir por esses caminhos. Essa declaração confirma que a Weyland-Yutani obteve sucesso das pesquisas da Auriga. E com todas as novas informações, a corporação simplesmente retornou de onde havia parado com as suas ambições: a armação e a replicação controlada da espécie xenomorfa. As pesquisas recuperadas permitiam que a Weyland-Yutani explorasse novas aplicações militares da biologia dos xenomorfos. Propostas internas descreveram um sistema de armas capazes de utilizar o sangue ácido deles. Como a substância pode atravessar praticamente qualquer material, ela representa uma das substâncias mais destrutivas conhecidas dentro do universo Alien. Alguns projetos experimentais até incorporaram componentes biológicos dos próprios corpos dos xenomorfos. Isso realmente é bem interessante. Seus exoesqueletos eram quase indestrutíveis, enquanto suas estruturas esqueléticas eram fortes e flexíveis. Essas propriedades o tornaram componentes ideais para sistemas de armas experimentais. Outro desenvolvimento tecnológico que moldou essa era foi um crescente da unidade do combate de sintéticos. Em vez de arriscar pessoal humano em ambiente hostil, tanto corporações quanto organizações militares passaram a implantar sintéticos em mundos perigosos. Esse conceito já havia sido visto no canone na série de quadrinhos Alien Icarus. Nessa história ambientada em 2217, o exército do United System implantou um grupo de sintéticos conhecido como Steel Team. Eles foram enviados a um mundo chamado Tobler
Nine. E esse planeta já havia sido a joia da coroa das colônias da Weyland-Yutani, mas foi tomado por xenomorfos e eventualmente destruído com armas nucleares. Então o Steel Team foi enviado para recuperar as pesquisas valiosas das ruínas, algo que os humanos não conseguiam fazer. Os sintéticos relutantemente concordaram com a missão e só aceitaram porque receberam a promessa da cidadania. E caso completassem a tarefa, no entanto, o general George Marsh nunca teve a intenção de cumprir essa promessa, e ele viu os sintéticos como ferramentas descartáveis em vez de seres autômatos. Mas no final do século 25, estratégias semelhantes haviam se tornado comuns em todo o espaço humano. Unidades sintéticas podiam ser enviadas para ambientes letais para humanos, incluindo atmosfera tóxicas, climas extremos e mundos infestados por aliens. Esse contexto ajuda a explicar os sintéticos vistos em Predador Badlands. Aqui Tia explica que ela e sua irmã Tessa foram deliberadamente projetadas com maior sensibilidade perceptiva e emocional, mas essa sensibilidade aumentada não tinha como objetivo tornar os sintéticos mais humanos ou socialmente integrados. Em vez disso, servia a um propósito estratégico. As unidades foram projetadas para analisar e explorar melhor as espécies alienígenas. Seu processamento sensorial aprimorado e a sua resposta emocional permitiu interpretar padrões biológicos desconhecidos, identificar fraquezas em organismos não humanos e manipular esses organismos de uma forma que modelos sintéticos padrão não conseguiam. Essas missões demonstravam como tanto os poderes militares quanto corporativos reconheceram há muito tempo a vantagem estratégica de operadores sintéticos em ambientes extremos. No entanto, os sintéticos em Predador Badlands representavam uma evolução ainda maior desse conceito. Sua sensibilidade aumentada e percepção adaptativa sugerem que a Weyland-Yutani está refinando ativamente a inteligência artificial para interação direta em ecossistemas alienígenas. Em vez de apenas sobreviver em ambientes hostis, essas unidades são projetadas para estudar, manipular e, por fim, explorar formas de vidas. A aparição da Weyland-Yutani em Predador Badlands não contradiz nem altera Alien Resurrection de forma alguma. Na verdade, reflete um arco histórico complexo no qual a corporação colapsa, sobrevive de forma reduzida e eventualmente se reconstrói. A presença de sintéticos como Tia e Tessa em Predador Badlands apenas ilustra a culminação de vários séculos de desenvolvimento tecnológico e estratégico dentro dos filmes de Alien. De assistentes industriais a soldados descartáveis até operadores xenobiológicos altamente especializados, os seres sintéticos se tornaram uma das principais ferramentas pelas quais a Weyland-Yutani expande a sua influência nas regiões mais perigosas do espaço. Espero que esse vídeo esclareça parte da confusão. Eu sei que muita gente ficou confusa por isso e por que a Weyland-Yutani está em Predador Badlands, e em Alien Resurrection foi estabelecido que a empresa foi comprada pelo Walmart. Bom, galera, agora deixe nos comentários se você sabia disso ou não sabia. Vamos trocar aquela ideia, porque eu vou ficando por aqui. A gente vai se ver no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Eu fui!